A montadora alemã de carros premium Audi lança no mercado brasileiro, em setembro de 2020, o seu segundo carro de propulsão 100% elétrica. É o Audi e-tron Sportback. Ele chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 551.990 na versão base, em setembro de 2020, sendo que o modelo top de linha, o Performance, tem preço sugerido de R$ 591.990. Há uma modalidade de venda direta, no qual o preço cai para R$ 511.990. Neste vídeo, vamos mostrar todos os detalhes do Audi e-tron Sportback, especificações técnicas, questões de recarga, mas antes, eu gostaria de pedir para quem está assistindo que dê um like nesse vídeo, que nos ajuda bastante a ampliar a divulgação desse trabalho. Além disso, caso você não seja inscrito, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de todas as novidades do setor automotivo. Então, o novo Audi e-tron Sportback, em relação ao Audi e-tron convencional, que já está sendo vendido no mercado brasileiro, o Audi e-tron SUV, ele é R$20 mil mais caro, porém ele traz um design mais esportivo, sobretudo por uma altura um pouco menor e uma caída do teto em formato fastback. A mecânica, porém, é exatamente a mesma do e-tron SUV, ou seja, é composta por dois motores elétricos, resultam numa potência total de 408 cavalos, 67,7 kgfm de torque. Esses dois motores, um é alocado no eixo dianteiro, então um motor dianteiro de 184 cavalos e 31,5 kgfm de torque. Ele é acionado apenas em algumas situações específicas, atuando para oferecer um sistema de tração integral 4. O motor principal, ele fica alocado no eixo traseiro, ele tem 222 cavalos de potência e 36,2 kgfm de torque. Então você soma a potência dos dois, você chega nos 408 cavalos, 67,7, permite um desempenho muito esportivo, ele acelera de 0 a 100 em 5,7 segundos e tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente em 200 km por hora. Esse Audi e-tron Sportback, ele é alimentado por um conjunto de baterias de íons de lítio que pode ser recarregado desde uma tomada de 110 volts até carregadores ultra rápidos de corrente contínua de até 150 kW de potência. Então é um carro aí que tem uma capacidade de fazer a recarga nesses carregadores ultra rápido de até 150 kW de potência. Você, nesse tipo de carregador, você obtém 80% da sua bateria ou 80% da sua autonomia em 30 minutos. A Audi vem investindo junto com a Volkswagen e com outras marcas do grupo Volkswagen, como a Porsche, na instalação de pontos de carga ultra rápida, principalmente no eixo entre Rio de Janeiro e Curitiba. Depois isso tende a se espalhar para outras localidades do país, mas num momento há já uma rede de postos estabelecidos em algumas localidades, principalmente entre Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. O interior do Audi e-tron é bastante sofisticado, convidativo, mas ele traz também toda essa aura tecnológica. A partir do momento que você aperta o botão, não há nenhum barulho de motor, também não há nenhuma vibração, apenas uma sinalização que você ativou o carro. A gente pode observar há múltiplas telas de informação e entretenimento, um acabamento muito sofisticado, revestimento em couro em todas as versões. Ele tem uma manopla de câmbio, que na realidade é uma manopla de câmbio horizontal, mas não serve para se efetivamente trocar as marchas, porque esse carro não tem marcha, na realidade tem apenas uma marcha. Os motores elétricos têm essas características. A central de informação e entretenimento, ela conta com Apple CarPlay e Android Auto, e você tem um cluster de instrumentos também totalmente digital. Ele tem uma série de recursos de assistência à condução, vem com ajustes elétricos dos bancos do motorista e também do volante. E uma novidade da versão Performance são os retrovisores digitalizados por meio de câmeras. Isso facilita muito a questão da coeficiente de penetração aerodinâmica, além desses recursos adicionais que são colocados de requinte nesses modelos mais exclusivos. Audi e-tron, assim como o e-tron convencional, ele tem um porta-malas na dianteira de 60 litros. Isso é permitido por conta que esses modelos elétricos, eles adotam
um motor muito pequeno. Agora, a grande vantagem do Audi e-tron Sportback em relação ao modelo convencional é realmente o seu design. Ele traz uma característica muito mais esportiva em termos de design na traseira. Em termos dimensionais é muito parecido. Esse modelo ele mede 4,90 metros de comprimento e tem uma largura de 2 metros. A altura dessa configuração é de 1,61 m. Ele é um pouquinho mais baixo em relação ao e-tron SUV e ele tem um entre-eixos de quase 3 metros de comprimento, 2,93 m. Acaba oferecendo um volume de espaço interno muito importante, tanto para passageiros quanto para a questão de carga. Então, em relação ao e-tron SUV, ele teve uma pequena perda em termos de espaço de volume do porta-malas. A gente sabe que o e-tron SUV tem 600 litros, esse aí oferece no porta-malas convencional apenas 555 litros. O Audi e-tron, então, ele pode ser recarregado por meio dessa porta que fica alocada no paralama dianteiro. Então, nessa porta você tem a possibilidade de fazer uma conexão tanto com a sua wallbox por meio de um sistema de recarga. Então, caso você compre um Audi e-tron Sportback, você receberá uma wallbox que permite que você faça recarga na sua casa em 8 horas. Em 8 horas você deixa ele recarregando e aí você tem aí 100% da sua bateria recarregada. Então você circula com o carro o dia inteiro, chega à noite, para o carro na sua casa, ativa a sua wallbox, coloca o conector e imediatamente você terá, depois de 8 horas, o seu e-tron Sportback totalmente recarregado. Uma outra opção é nos sistemas de carga rápida, você pode recarregar até 80% da sua carga nesses sistemas de carga ultra rápida em até 30 minutos. Então, isso permite que esse Audi e-tron Sportback seja um carro que aqui no mercado brasileiro seja mais indicado para uma utilização urbana. Então, utilização urbana você vai ter aí em torno de 450 a 440 quilômetros de autonomia. Então, dá para você utilizar ele no seu dia a dia sem problema nenhum com relação a problema de autonomia. Porém, para umas viagens, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Se a gente pensar em São Paulo, Rio de Janeiro, aí, essa autonomia de 440 quilômetros já começa a ficar um pouco limitada para utilização em viagens, país de dimensões continentais como o Brasil. Mas isso tende a melhorar com o avanço do investimento em postos de recarga, como já existe nos Estados Unidos, como já existe na Europa, está começando a se desenvolver no Brasil. No Brasil ainda a gente tem uma limitação que os carros elétricos, eles não contam com incentivos fiscais, diferentemente do que acontece na Europa e nos Estados Unidos, onde os governos federais bancam uma parte dos carros porque eles estão forçando ali os consumidores a migrar dos seus carros de combustão interna para carros elétricos. São muito mais racionais, muito mais amigáveis ao meio ambiente e são produtos também mais avançados tecnologicamente e também não emite principalmente poluição em ambientes urbanos. Algumas regiões nas cidades europeias não permitem que você utilize carros de motor a combustão. Inclusive, há notícias de que a Inglaterra proibirá a venda de carros de combustão interna a partir de 2030 e a Califórnia, a partir de 2035, não será mais possível vender carros com motor a gasolina, diesel ou qualquer outro tipo, então só poderão ser utilizados os carros elétricos. Haverá uma evolução muito grande em termos de baterias. As baterias de estado sólido devem chegar aí no mercado a partir de 2025, com a ampliação também desse mercado. Os preços dos carros elétricos tendem a cair bastante, até mesmo porque, na teoria, esses carros elétricos, quando tiverem escala de produção, eles serão muito mais baratos de produzir que os carros de combustão. São sistemas de propulsão muito mais simples. Um motor elétrico não tem radiador, não demanda refrigeração, praticamente não demanda nem você trocar o óleo. A transmissão é muito mais simples e não há basicamente tritos internos, então a possibilidade de desgaste é muito menor. Você tem a questão das baterias, que ainda são muito caras, mas com o passar dos anos esses preços estão caindo de forma quase que exponencial, então isso tende a gerar com que esses carros elétricos se tornem
um dos modelos padrão de mercado ao longo do tempo. E aí o Audi e-tron, então principalmente aqui no mercado brasileiro, pode pagar aí acima de 500 mil reais num carro desse. Se você quiser um carro elétrico um pouco mais simples, tem outras opções aí a partir de 150 mil reais, mas ainda são modelos de nicho no mercado brasileiro. Mas quem pode, eu acho que vale muito a pena, porque é um carro realmente excepcional em termos de performance. Você não precisa mais utilizar um posto de gasolina, põe uma wallbox na sua casa ou no seu apartamento, você carrega o seu carro, silêncio total, não tem nenhum ruído, não tem nenhuma vibração e ao mesmo tempo você está contribuindo para um ambiente mais sustentável, mais limpo. Você não está jogando monóxido de carbono nem dióxido de carbono na atmosfera. Então, um carro muito mais racional e ao mesmo tempo essa configuração com a sua estética esportiva, um acabamento interno premium dessas montadoras de luxo. No mercado brasileiro, o Audi e-tron, a Audi ela é líder de vendas em modelos elétricos do Brasil, isso é muito interessante. Então isso é o novo Audi e-tron Sportback, a configuração bem mais esportiva do e-tron, um SUV de porte já bastante avantajado, porém com uma configuração 100% elétrica. Isso aí, Audi e-tron Sportback.